Quando você pensa em fantasia medieval, o que te vem à mente? Dragões, princesas, elfos, toda aquela coisa que o Tolkien popularizou da mitologia nórdica? E se a gente trouxesse um tempero brasileiro para esse universo, como, por exemplo, capivaras? Brasil! Seja bem-vindo, eu sou o Roger Gollart e eu vou falar hoje de um projeto de quadrinho que eu fiz em um mês, chamado Cavaleiro da Capivara e os Gansos que Chutaram a Minha Bunda. Esse projeto teve um processo um tanto quanto caótico de produção e eu acho que pode ser interessante da gente comentar aqui, ok? Então, vem comigo e vamos comentar sobre capivaras, fantasia e tudo mais. O ano era 2023 e eu tinha me inscrito para participar do evento Comic Con RS, que é um dos maiores eventos de quadrinhos e cultura pop aqui do estado. Mas eu não tinha nada novo para lançar, para publicar. E eu gosto de ter pelo menos um lançamento novo para colocar nesses eventos. Eu estava já trabalhando no quadrinho Dallas e Vegas desde 2022. Porém, eu sabia que Dallas e Vegas precisava de um financiamento coletivo para atingir o grau de qualidade que eu queria. Para esse evento eu pensei em fazer um projeto menor, pois não daria tempo de fazer um financiamento coletivo, toda a complexidade que reúne ele, a tempo do evento. Com 2 meses para o evento chegar, eu comecei a ter ideias de projetos que eu poderia fazer dentro desse escopo e que ficassem interessantes. O primeiro deles seria um projeto com um detetive, numa história bem nonsense, onde ele enfrentaria desde mestres dos disfarces que virariam portas e bicicletas, até macacos. Olha o macaco! E outras coisas absurdas. Eu cheguei a desenhar algumas páginas e fazer teste de estilo de desenho para esse projeto. Eu me lembro que o nome do personagem seria Boi, mas não avançou muito. Eu percebi que não ia muito longe, pois eu estava tendo dificuldade na escrita do roteiro. O segundo projeto se chamou Elps, seria pós-apocalíptico, com uma menina que teria um robô gigante, estaria atrás de vingança do assassinato do pai dela. No fim das contas, ela ia descobrir que quem tinha armado tudo era a irmã dela, que estava junta com os inimigos, né, as forças inimigas desse universo. E aí a irmã dela ia falar que o pai dela, que na verdade era o verdadeiro vilão, e enfim. Ia ser uma história com um drama familiar bem pesado, mas que ia ter robô gigante no meio e ia deixar as coisas mais dinâmicas. Eu cheguei a desenhar o concept art dos personagens e cheguei a avançar com algumas páginas, algumas ilustrações. Estava carregando bastante nas expressões dos personagens, mas também senti que a coisa não ia muito longe. Então abandonei esse projeto também. Chegamos então com um mês para terminar esse prazo que eu teria para produzir. Comecei a vasculhar ideias que eu poderia utilizar. Encontrei então essa ilustração do perfil... Deixa eu ver o que é o nome. Ai, meu Deus do céu. Então encontrei esse perfil no Twitter chamado Paperback Paradise, onde eles pegam capas antigas de livros e editam para fazer uma versão cômica baseada da ilustração. Então eles criam todo um nome, todo um contexto para aquela ilustração para ficar mais engraçado. E uma arte deles que me chamou a atenção foi essa daqui, que é o Here They Come, The Bats That Kicked My Ass. Ou seja, lá vem eles, os morcegos que chutaram minha bunda. Eu achei perfeito para usar como base para uma história nova. Ou seja, seria uma história de um personagem que teria a bunda chutada por algum tipo de coisa, mas eu estava muito travado ainda em como construir uma ideia em volta disso. Eu já estava desesperado procurando ideias e saí falando com todo mundo, mas ninguém falava exatamente uma dica ou algo que se alinhasse com o que eu gostaria. Com exceção da Camila, que é uma menina com uma mente tão surtada quanto a minha, a gente poderia chegar num denominador comum dentro desse universo. Então criamos algumas engrenagens para ele funcionar. A primeira é que o personagem não ia ter um nome muito elaborado. Seria Carlos, porque ele seria um personagem medíocre. Não seria um grande guerreiro, aventureiro, e sim um cara tentando alcançar um nome, com o sonho de querer crescer nessa carreira de aventureiro, de herói.
De certo modo, eu me identifiquei um pouco com o Carlos, porque era uma fase onde eu estava me descobrindo profissionalmente, adentrando um novo mundo, querendo me provar, querendo ver onde eu poderia chegar, né? Escrever sobre o Carlos foi um pouco escrever sobre mim também. A única coisa particular do Carlos é que ele teria como montaria uma capivara vermelha. De certo modo, ela chamaria mais atenção que ele. Então, ele seria conhecido como Cavaleiro da Capivara. Porque por onde ele andava, ninguém ligava muito pra ele, era um cavaleiro genérico, mas ele tinha uma capivara vermelha, uma capivara que gosta de fogo. Algumas pessoas nem sabiam que era uma capivara e só falavam, olha lá, aquele cara num cavalo esquisito. Percebi que... Um pouco de bastidores desse vídeo daqui. Eu comecei a gravar ele bem cedo e eu gravo com a luz natural. Porém, deu um pau na gravação, eu perdi tudo, e eu tô tendo que gravar de novo. E agora o sol tá se pondo. Então finjam que a luz ainda tá boa, tá, gente? Não quero ter que acender a luz aqui porque eu acho que vai estragar um pouco o negócio. Então eu vou tentar terminar o vídeo antes de ficar escuro, tá? Ok? Beleza? Então beleza. O resumo da história é que o Carlos, esse cavaleiro que tá querendo ganhar um nome, chegou com a sua capivara vermelha até uma cidade do interior onde ele viu um desafio que ele achava que poderia ser a sua primeira grande aventura. Mas chegando lá, ele encontrou os tais gansos humanoides que deram uma surra nele, chutaram a bunda dele e até mijaram nele. E aí ele quer vingança em cima desses gansos e a história vai avançando em cima disso. É uma história muito simples, na verdade. O forte dela tá no carisma dos personagens, na dinâmica entre o Carlos e a capivara e essas coisas engraçaralhas que estão no meio do caminho. Estabelecendo os conceitos com a Camila, eu escrevi todo o roteiro em apenas 2 dias. Eu acho que foi o segundo roteiro mais rápido que eu já escrevi para um quadrinho. O primeiro foi um roteiro de 20 páginas que eu escrevi em uma tarde. E esse teve 24 páginas e eu escrevi em 2 dias. Então começou o processo de desenho das páginas, eu fui acelerando e desenhando o mais rápido que eu podia para dar tempo de fechar tudo. Eu usei alguns macetes como cenários onde tinham alto contraste de luz e sombra, então poderia preencher uma grande parte de sombra para não precisar desenhar detalhes. E também eu sabia que teriam 2 páginas que seriam splash pages de explosão, que seriam muito rápidas de desenhar. E se eu não me engano, elas foram as 2 últimas páginas que eu desenhei até. Então a coisa foi avançando e faltava uma semana pro evento começar e eu tava com tudo pronto, já podia levar pra gráfica. Mas eu não gosto de levar as coisas pra gráfica em cima do laço porque não dá tempo de fazer um boneco, uma amostra, pra ver como é que vai ficar a impressão. Então eu só confiei, fechei o arquivo, entreguei pra gráfica e falei, eu venho pegar com vocês na sexta-feira, sendo que o evento começava no sábado. Então cheguei lá na sexta-feira para pegar a revista, beleza, paguei. No meio do caminho para casa, a minha intuição falou, pague e dá uma olhada como é que ficou a revista. No que eu abri ela, eu percebi que algumas páginas estavam trocadas na tiragem de 30 revistas que eu havia feito. A primeira coisa que eu pensei que foi erro da gráfica e que eles poderiam ter montado de forma errada. Porém, vendo as páginas, eu percebi que foi um erro na montagem no computador, porque tinham 2 páginas que eram para ser pares e estavam juntas e 2 ímpares estavam juntas também, enfim. Respirei fundo, voltei para casa, organizei o arquivo certinho, botei no pendrive, voltei na gráfica e expliquei a situação. Eles foram muito queridos comigo. Eles imprimiram 30 versões, porque era uma folha só com as 4 páginas. Então imprimiram 30 versões da versão correta, né, da página, mas falaram que não iam poder abrir as revistas e colocar as páginas novas. Eu teria que fazer isso sozinho e foi o que eu fiz. Voltei para casa, desgrampeei a revista, tirei as páginas erradas, coloquei as novas, furadas, encaixei tudo certo. Então quem olhar essas 30 primeiras edições vai ver que o buraco do grampeador tá um pouco arrombado, assim, tá um pouco, né, mais rasgado que o normal. Foi porque eu tive que fazer esses ajustes. Mas deu tudo certo, a revista ficou montada, levei pro evento e ficou incrível. Meu Deus, tá ficando muito escuro mesmo aqui, eu tô vendo. Ai, meu Deus. Eu vou ter que acender a luz aqui, gente, peraí. Agora sim, estamos de volta, dá pra ver um pouco melhor. Já aproveitei para trazer a revista, então assim que ficou o resultado. A revista ficou com 32 páginas, tamanho A5. Não foi um processo fácil, exigiu muito esforço e muita dedicação, mas eu acho que no fim valeu a pena. Teve uma aceitação muito boa do público, tenho muito orgulho dela. É um projeto que me mostrou que com dedicação eu consigo fazer um
produto de qualidade, né? Uma história de qualidade, mesmo com o tempo não jogando tanto a meu favor. Inclusive, eu já tenho planos para fazer uma sequência, já tenho nome definido, mas eu vou deixar para anunciar mais para frente. Você ficou interessado em adquirir um exemplar do Cavaleiro da Capivara? Eu tô pensando em fazer uma tiragem nova, mas escreve aí nos comentários caso ficou interessado, porque aí eu já vou ter uma noção de quantos exemplares novos eu vou ter que fazer, ok? Aproveita também, já deixa um like, segue o canal caso não siga, para mais histórias sobre processos criativos de quadrinhos, de jogos, de animações e outras coisas malucas que virão pela frente. Ok? Então, muito obrigado para você que ficou até o final. Um beijo, um abraço e até a próxima.